Estamos aqui com a diretora-presidente, Jaqueline, do Grupo Banzé. Jaqueline, qual é o seu nome completo e período que convive com o Grupo Banzé? Meu nome é Jaqueline Pimenta de Carvalho. Eu há muitos anos convivo com o Grupo Banzé porque eu tive irmãos que participaram do grupo, minha irmã mais velha, meus irmãos mais velhos que eu, e depois eu também fiz parte do grupo. Depois de mim, os meus filhos, meu filho também fez parte do grupo. Então tem umas 3 décadas mais ou menos que eu já convivo com o Grupo Banzé. Quais as fontes e os critérios utilizados para a escolha do repertório de música e dança do Grupo Banzé? Na verdade, o repertório do Banzé hoje ele foi realizado pela sua fundadora, que foi a dona Zezé Colares. Ela que criou o grupo com seus alunos dentro do Conservatório de Música Lourenço Fernandes em 1968. Então, todas essas danças, praticamente todas as danças, foram uma pesquisa dos alunos com a professora Maria José Colares, que é a professora de folclore, era professora na época de folclore do Conservatório de Música Lourenço Fernandes. Tá? Hoje tem algumas danças que foram introduzidas, que foram pesquisadas depois pelos próprios integrantes do grupo. Existe hoje uma preocupação por parte dos órgãos governamentais em preservar o patrimônio histórico e material. Você se considera precursora dessas iniciativas ao ter criado o Banzé? Sim, não fui eu, como eu já disse, não fui eu que criei o Banzé. Hoje eu sou diretora-presidente do grupo, eu assumi a responsabilidade do grupo, porque a dona Zezé, devido já à idade dela, ter alguns problemas de saúde, ela teve que se afastar. Mas a dona Zezé criou o grupo junto com seus alunos exatamente com essa intenção de preservar o patrimônio imaterial. E como ela depende muito do governo, realmente nós entendemos que hoje as políticas públicas culturais, elas se voltam muito para a preservação do patrimônio imaterial, material também, mas hoje também muito em função do patrimônio imaterial em Minas Gerais e no Brasil inteiro. O Grupo Banzé conta com algum incentivo de órgãos públicos ou privados? Sim, o Banzé ele é formado, é uma associação sem fins lucrativos, mas ele é formado em seu corpo, tanto diretor como os integrantes, bailarinos e músicos, por pessoas que são, eles não têm nenhuma filiação com o grupo empregatício. Então eles não têm nenhuma filiação empregatícia, então o grupo não tem renda, tá? Então o grupo depende de patrocínio da iniciativa privada e também do governo estadual e do governo federal. E o grupo tem recebido, sim, durante muitos anos, principalmente nas 2 últimas décadas, que foram introduzidas as políticas públicas de incentivo fiscal à cultura, o grupo tem sido beneficiado tanto pelo governo estadual, como também algumas vezes pelo governo federal. Qual é o processo de seleção para se fazer parte do grupo de dança do Banzé? Como o Banzé não é um grupo profissional, tá? É um grupo de voluntários, como eu já te disse, nós não temos um critério rígido em relação às danças. A pessoa tem que gostar de dançar e tem que gostar da missão do Banzé. A missão do Banzé é a pesquisa e a difusão do folclore, tanto mineiro, norte mineiro também, como nacional. Então a pessoa tem que ter uma afinidade com o folclore. Então é um dos critérios. Agora a dança, com certeza, a pessoa já tem que ter uma certa tendência, né, e ritmo para dançar. E os músicos naturalmente precisam tocar algum instrumento musical que é utilizado pelo Banzé. Então nós selecionamos assim, sabendo se a pessoa tem ritmo, se ela tem jeito para dança, e sendo uma pessoa que tenha vontade, realmente ela é muito bem-vinda. Como surgiu a necessidade da criação do Grupo Banzé? A criação do Grupo Banzé, como eu já disse, ela surgiu dentro da sala de aula da professora de folclore e de música, dona Maria José Colares. E ela começou com uma dinâmica do grupo, dos alunos. Eles começaram a pesquisar por causa do folclore, as danças, e aí eles começaram a apresentar aquelas danças que eles pesquisavam. Então, mas a coisa foi tão bem aceita que eles começaram a se apresentar. As pessoas gostavam demais, aplaudiram demais na ocasião e foram ser chamados para apresentações. Então surgiu a Bandinha da Zezé. Como Bandinha da Zezé,
foi ficando, o nome foi diminuindo, Banzé. Fazendo uma retrospectiva da trajetória e sucesso nacional e internacional do grupo, como a senhora sente ao ver a importância do Banzé na preservação e divulgação do patrimônio cultural e material regional do norte de Minas? Sim, o Banzé surgiu na década de 60, era uma década assim, que para o trabalho que o Banzé estava promovendo foi muito importante, porque era uma década de negação do regional, da sua cultura, onde estava sendo introduzida muita cultura americana, principalmente. Então, a década de 60, ela teve esse problema na nossa cultura, porque foi uma década realmente de negação da própria cultura. E o Banzé fez um trabalho exatamente contrário a isso. O Banzé pesquisava na fonte, pesquisava o folclore genuíno e ele trazia para o palco, né? Ele transformava e adaptava aquelas danças e músicas para o palco, fazendo com que as pessoas valorizassem, entendeu? O folclore e a cultura, principalmente do norte de Minas. Então isso foi muito importante. O grupo trouxe essa conscientização e foi uma época, inclusive, muito boa para as festas de agosto, que é a festa nossa, que foi uma das fontes de inspiração para o Banzé, são os catopês, os caboclinhos e a marujada de Montes Claros. E a partir desse trabalho do Banzé, eu creio sim que as pessoas, tanto o poder público, né, Montes Claros e a própria sociedade, né, de Montes Claros e de Minas e depois do Brasil também, que o Banzé levou esse trabalho para o Brasil e depois futuramente para o exterior, ela ajudou a trazer essa consciência e essa valorização da própria cultura. E o trabalho foi crescendo, tanto é que de Montes Claros o Banzé saiu para algumas cidades de Minas Gerais e de Minas Gerais depois para muitas regiões do Brasil, até que ele realmente começou a apresentar no exterior. E no exterior, realmente, o Banzé mostra a diversidade cultural do Brasil. O Banzé leva o Brasil de norte a sul, apresentações tanto de danças folclóricas do sul, como do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sudeste. Então isso é muito importante, porque as pessoas passam a conhecer o Brasil por esse lado, essa diversidade cultural. E o Banzé, ele tem essa missão, né, de difundir. E essa missão realmente é muito importante para o brasileiro, principalmente no exterior, porque às vezes o estrangeiro ele tem uma ideia de que no Brasil só tem samba. E na verdade, a gente mostrando a diversidade cultural do Banzé, isso torna realmente uma valorização da nossa cultura. E de mistificar de que o Brasil só tem samba e mulheres expostas. Né? Qual é o período de sua atuação no grupo? Quanto tempo? Que eu assumi a presidência do grupo tem aproximadamente, foi nesse ano, mas a coordenação eu assumi tem quase 2 anos. Eu fui eleita presidente da associação esse ano, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Banzé em outros períodos, ajudando a dona Zezé Colares, e a partir do ano passado, para esse ano, que eu realmente assumi a direção do Banzé. Qual a importância do grupo Banzé para você? Bom, para mim, eu sou apaixonada por Montes Claros. Eu sou filha de Montes Claros, né? Eu tenho as minhas raízes aqui. Eu convivi com as festas de agosto, com os catopês, com os caboclinhos, desde nascida, porque eu morei ali em frente à igrejinha do Rosário. Então eu tenho uma paixão com o nosso folclore, tenho uma paixão com Montes Claros, tenho uma paixão com a cultura. Então para mim é um prazer muito grande estar levando isso. Agora mesmo nós tivemos a oportunidade de levar a Espanha, levar o Banzé para a Espanha, mostrando exatamente isso, e a gente se sente orgulhoso, porque nós estamos mostrando o nosso Brasil, nós estamos mostrando Minas Gerais, estamos mostrando Montes Claros principalmente, porque o Banzé pesquisou primeiro as danças aqui na nossa região, né? Nós temos danças assim, originadas daqui de Montes Claros, do município de Montes Claros, da nossa região. Então isso é um prazer muito grande, é um orgulho para a gente. Qual a importância do Grupo Banzé na preservação e divulgação da cultura regional? Aquilo que eu já te falei anteriormente. Foi levar para o povo, entendeu? O que é a nossa cultura, o que é a nossa cultura de raiz, entendeu? Que são o folclore genuíno, as manifestações folclóricas genuínas da nossa região. Então isso foi muito importante, porque nós levamos danças, porque o Brasil é uma diversidade cultural muito grande, né? Minas Gerais também, um celeiro de cultura.
mas a nossa cultura ela é específica daqui. Então você tem a oportunidade de mostrar aquela cultura que é nossa, que é da nossa região, que é do nosso município, que é da nossa cidade. Não é só de Montes Claros, não, mas da região norte de Minas, que nós temos pesquisa em regiões ribeirinhas, do São Francisco, e mesmo da bacia do Rio Verde Grande. Então isso é muito importante, né? São as nossas raízes. Eu acho que isso é muito importante para a nossa região. Estamos com a Jaqueline, falou sobre o Grupo Banzé, a importância, que é muito importante ter algo cultural assim, mais na nossa cidade. Bom, Jaqueline, obrigada, viu? Foi um prazer para o Augusta Vale estar com você. Tá, eu que agradeço e eu acho que é um prazer para o Banzé, esse reconhecimento da escola, reconhecimento dos alunos que colocaram o Banzé como uma fonte de pesquisa e como patrimônio da própria cidade. Eu acho isso muito bacana, acho que isso é um reconhecimento de um trabalho de 42 anos, né? É ótimo, muito obrigada e o Banzé está à disposição de vocês.